Deixa pra falar bobagens dentro do podcast, que isso dá mais audiência. Ai, tem que desativar essa buceta de som. Você está ouvindo o podcast Em Crise, com as vozes de Cris? Luana. E Thaís. Oi. Olá, bem-vindo à nossa crise. O tão esperado, tão aguardado, tão sonhado primeiro episódio. O que nunca a gente achou que ia sair do papel. O que nunca sonhou que faria. Pra quem não conhece a gente, vulgo ninguém, né? Eu sou Luana, então eu tenho 26 aninhos, eu moro em Santa Maria e eu estou cursando o último semestre de Psicologia na UFSM. Eu não sei mesmo o que falar. Próxima. Bom, eu sou a Cris Lane, mas todo mundo me conhece por Cris, porque meu nome é difícil pra caramba. E eu também tenho 26 anos. Eu faço mestrado em Engenharia Química, ou seja, já passei por muitas crises por aí, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se fode. Não sei se posso falar palavrão, perdão, amigos. Também moro em Santa Maria e tamo aí, né? Crisando. Bom, eu sou a Thaís, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda, já fui confeiteira, maquiadora, estudante de Marceneira. filosofia, marceneira, o que mais? Então, assim, eu já passei várias crises. Aí agora eu resolvi ter um podcast. Sou a produção. Prazer. Eu passei por umas crises também antes de chegar até o exato momento de agora. Que é vulgo também passar por uma faculdade de engenharia, né? Não sei o que eu tava com a cabeça quando eu fui me enfiar lá. Mas, né, todos erramos na vida. Então, eu fazia engenharia ambiental, né? Fiz longos 3 anos. Aí, em 2014, né, tive uma crise. Não a primeira, né? Nem a última da vida. E aí veio a virada, né? Tipo, tem que mudar de vida. Vou seguir meu sonho, que era fazer psicologia. Aí a gente, né, vai lá, começa do zero, de novo, mudei de cidade, fui pra Santa Maria e comecei cursinho, estudar pra passar pro Enem e aí entrei em psicologia. E aí, tipo, a vida deu uma girada, assim, de 360 graus. E eu acho que essa foi uma das principais crises, assim, da minha vida que, tipo, meio que fez as coisas andarem, assim. Porque, como a gente tava falando, né, antes do podcast, assim, que a gente acaba adiando muitas coisas, né? Quando a gente... Pode ser objetivo, pode ser sonho, pode ser whatever. Às vezes a gente só fica deixando o tempo passar e os objetivos passarem e a gente não faz nada pra mudar aquilo, assim, de fato. Porque é muito mais cômodo tu ficar na tua zona de conforto, né? Até aí sabe, né, que a gente ficou, tipo, 2 anos, eu acho, enrolando. A gente sempre comentou sobre nos rolês, assim, vamos criar um podcast, vamos. A gente tem até o nosso amigo jornalista que tem um podcast. E daí o dele veio, tipo assim, eu pelo menos fiquei sabendo depois, e daí ele já veio, já fez podcast, já tem público, já tem tudo, e a gente tava aqui, a gente não queria ter um podcast. Enrolando, né? Porque... É auge da procrastinação, né? É. O que uma quarentena não faz. Exato. Nem sempre atrasar um pouco é tão ruim assim, ó. Pensa assim, se vocês tivessem feito no passado, vocês não teriam mandado uma mensagem pra mim enquanto eu dormia e eu não estaria aqui hoje. Porque não foi meu sonho, mas eu tava sonhando, acordei e recebi o convite e tamo aí, né? Exatamente. Fala aí, Cris, fala da tua crise aí de entrar no podcast. Bom, eu estava dormindo uma bela tarde de sono, como eu faço todas as tardes, quando eu não estou medicada. Uhul, Ritalina. Não tome remédio sem apoio psiquiátrico. E eu acordei e Luana me mandou uma mensagem. Oi, quer participar de um podcast? Meu nome é Em Crise, e assim. Eu pensei, nossa, eu tenho várias crises. Quero. Foi isso, porque se é pra falar de crise, a gente tem bastante. Combina até com o meu nome, como é que eu não ia participar? Exatamente. Às vezes os sonhos aparecem pra nós e a gente nem sabe que a gente tinha. A Thaís tem uma trajetória de viradas e crises também em relação ao curso, né? Vamos começar lá do ensino médio, que eu queria fazer Da onde tu quiser, publicidade. querida. Era tipo assim, eu sempre quis fazer publicidade, porque desde pequena eu sempre achava muito legal o rolê de eu quero fazer propaganda pra TV. Mal sabia eu aonde eu estava me metendo, né? Eu achava que ia ser legal. Ninguém contou que não ia ser. Aí, no final do
ensino médio, eu tava, tipo, pronta, engatilhada pra entrar na FSM, na publicidade, daí no final eu desisti de tudo, fui fazer cursinho, passei em filosofia, fiz 1 ano e meio de filosofia, dei um surto, aí depois eu tirei, tipo, 1 ano sabático, e daí eu descobri, realmente, eu quero fazer publicidade. É aquela coisa, a Thaís de hoje, com certeza não é a Thaís que ia entrar no FSM em 2016. Tem vantagens, né? Tipo, de tu trocar graduação e começar, tipo, a segunda graduação, que era o que tu realmente queria, mais tarde, assim, no caso, né? Uma coisa que eu percebo é total, assim, a diferença de como tu vai lidar com a faculdade. Tipo assim, quando tu tá pela primeira vez, tu entra e acha que vai fazer amigos e, as pessoas entram na faculdade achando que vai ser American Pie, mas não é, sabe? E daí, depois, quando tu já entra na segunda graduação, tu fica olhando pros jovens, achando que vai ser um American Pie da vida, mas iludidos, né? É aquela coisa, né? A gente entra, acha que esse bicho é lindo, e quando a gente vira veterano, a gente olha pro bicho e pensa, coitado, não sabe onde tá se metendo. Mas essa parte do ano sabático, tem gente que fala, como, nossa, a pessoa surtou e ficou 1 ano parada. Tipo, eu já fiz isso 2 vezes, gente. E eu não me arrependo em nenhuma delas. Porque é a melhor coisa que tem. Porque quando tu entra no negócio, tu entra mais madura. Tu entra sabendo o que tu quer. Tu não tá fazendo um negócio obrigada, pensando, tipo, todos teus coleguinhas já estão. Tipo, eu e a Lu, por exemplo, a gente se conhece desde o ensino médio. A gente, tipo, foi as últimas a se formar. E isso não vai ser ruim. Porque eles fizeram o negócio na pressão, sem saber o que queriam. Podem estar bem hoje? Podem estar, não sei também, porque, né, a amizade ensino médio para sempre não rolou. Só nós duas, graças a Deus. E, tipo, tá tudo bem também. Se a gente vai se formar com 20, 30, tá tudo bem. Se a gente quiser mudar de curso amanhã, eu tava falando hoje sobre isso. Que, tipo, eu ainda vou fazer direito ou filosofia. E não é, tipo, nossa senhora, ela vai trocar de profissão, isso e aquilo. Não, porque eu gosto, porque eu quero aprender sobre o assunto. E não tô nem aí. Nossa, eu super faria, tipo, um segundo, quer dizer, um terceiro, no caso, um terceiro curso, tipo, depois que eu tivesse estabilizado, assim, sabe? Por exemplo, minha profissão, né, eu quero ser psicóloga, no caso. Então, quando eu tiver, né, minha profissão ali, tiver ganhando meus golpinhos e tal, meus dinheiros, aí eu tenho muita vontade de, quando eu for mais velha, assim, fazer alguma outra faculdade, assim, porque eu super faria, por exemplo, eu faria PP, eu faria produção editorial, tem algumas faculdades, assim, que eu faria, sabe, pelo conhecimento daquilo, não necessariamente para exercer a profissão, sabe, mas por gostar da área, assim. E eu acho que, se a gente for pensar, assim, em relação de tempo de vida, sei lá, hoje em dia, eu não sei quanto é que tá a expectativa de vida de uma pessoa, mas eu acho que tá mais de 80 anos, né? Então, for pensar, a gente com 26, 20 alguma coisa, a gente tá, sei lá, 1/4 da vida. Então, é muito pouco, assim, se for pensar, sabe? A gente se forma cedo ou relativamente cedo e tu tem, sei lá, pelo menos 50 anos pela frente ainda, sabe? Se tu quiser estudar outra coisa, se tu quiser fazer qualquer outra coisa do zero, super dá tempo de tu fazer qualquer coisa. A vida é uma só, ela é curta e agora, nossa senhora, 1/4 só. Quer dizer, depende, né? Eu acho curta e comprida ao mesmo tempo. Mas comprida, se tu for pensar em anos, né? São no mínimo 8 décadas de vida. Mas dá pra fazer bastante coisa. Só que ao mesmo tempo passa rápido. É que eu acho que a juventude é curta. A juventude é um estado do espírito. Nada que um Dorflex ou uma salompas na bacia não resolva e bora lá. Você se imagina, tipo, as vovós que fazem as coisas de jovens, assim? Olha, provavelmente eu vou ser uma senhorinha, chegar lá de cabelo colorido, sentada na sacada com todos os meus gatos, tomando 1 litrão e fumando um pito. Porque se tu chegar aos 80 anos, tu com certeza pode fumar um cigarro bem de boas. Pensando assim, eu acho que eu vou ser uma avó também que vai ter gatos, muitos gatos. E eu pretendo ter plantas e não matá-las. Porque até hoje eu matei todos os meus cactos. E isso me deixa muito triste. Porque eu não consigo ter um cacto sobrevivente pra contar a história. Mas eu queria muito ter, tipo, várias plantas em casa, assim. É tão bonito, tão foda, assim. Quem consegue cuidar de plantas. Mas pensa assim, tu cuida de um gato. Gato é mais difícil. Pois é, e por que eu não consigo cuidar de um cacto? Ai, que bizarro, né? Tu tem que pensar que ele tem o seu direito de escolha. Mas que eu vou cuidar da vida dos outros, eu vou. Por quê? Porque é quarentena. É um passatempo bom. É só ganho.
Miga, conta a história do Ernesto. Ai, ó, Ernesto é meu gato, meu e da Carol, que mora comigo. Muito fofo, que tem, tipo, 3 quilos de bochecha. Nós estávamos indo num belo fim de tarde comprar cerveja, obviamente. Quarta-feira, né? Quartaneja, ou, tipo, dia de jogo, pra quem assiste. Cada um com a sua desculpa, tanto faz. E nós estávamos indo e eu olhei pro lixo e tinha um gato dentro do lixo, catando comida. Aí, olha, um gato no lixo. E a gente parou pra ver o gato no lixo, porque a gente tem que fazer carinho em todos os bichos que a gente enxerga. E daí nisso tava saindo um cara do prédio e ele falou assim, a gente perguntou, esse gato é de vocês? E ele, não, esse gato apareceu por aí, andou brigando esses tempos, tá meio machucado, mas a gente não sabe de quem é. Aí nós, tá, vamos levar embora. Aí a Carol veio correndo pegar a caixinha dos gatos pra pegar o gato e pegar a comida pra ver se ele vinha. Eu fui correndo buscar cerveja, porque também era uma parte importante. Aí a gente se juntou lá de novo, o cara ficou esperando pro gato não sair de lá. Ele, mas cuidado que esse gato é muito arisco, ele não chega muito perto, ele é bravo. A gente chegou perto do gato, ele veio assim, se abaixou e entrou sozinho na caixinha. Ou seja, o universo mandou o gatinho pra nós. Faltava uma semana pro meu aniversário. Foi tipo assim, levem, é pra vocês. E agora estamos aqui com um gato lindo, maravilhoso, meio machucado, pobrezinho, sim, né? Teve uma vida judiada. A gente achou que era um bebê, descobrimos que tem 14 anos. E é o idoso mais lindo que eu já vi na minha vida. Dorme a noite inteira nas nossas pernas. Ai, olha, perfeição. Ai, ele é muito fofo, meu Deus do céu. Basicamente, ele adotou vocês, né? Sim. Então, agora aqui em casa a gente tem uma gata que veio de um lar desestruturado, uma que veio de um orfanato e um que a gente tirou do lixo. A Milena veio de um lar desestruturado. Ela foi rejeitada lá e tal, porque ela era feinha. A minha, né, tipo, a mãe morreu, era mãe de rua e morreu e ela tava num orfanato, que a gente chama. Na verdade, era uma mulher que pegou pra cuidar até alguém adotar. Só que tinha uns 30 gatos naquela casa, então sim, era um orfanato. E agora é um do lixo. Falta um da rua, um de não sei o quê. E daí agora começa aquele esquema, né? A gente falou, quem cuida de 2, cuida de 3. Agora, tipo, quem cuida de 3, cuida de 5. E assim, a gente vai ter 10 gatos dentro de casa e tá tudo certo. Essa sou eu daqui a uns anos. O importante é trabalhar dinheiro pra comprar o patê. O resto... Sim, trabalhar pra dar uma vida de burguês pros gatos da gente. Exatamente. Esse é o quadro Viagem no Tempo. Daí dobra. Então, é um quadro que a gente vai contar histórias que aconteceram há muito tempo atrás. Muito tempo atrás pode ser subjetivo, né? Muito tempo pode ser ontem ou pode ser há 10 anos atrás. No meu caso, foi há 11 anos atrás. Nossa, muito tempo, puta merda. Eu tava lembrando esses dias, porque eu estava assistindo Big Brother, né? E aí, no Big Brother tem o Fiuk, né? Que todo mundo conhece. E aí eu lembrei que eu conheci o Fiuk há 11 anos atrás. Como? Então, eu morava numa cidade que se chama Tremaio, que é muito pequena, mas fica do lado de Santa Rosa, que é um pouco maior. E aí, em Santa Rosa, todo ano, ou acho que é um ano sim, um ano não, tinha a Fena Soja, que é um evento de exposição dos agricultores, do negócio lá, e sempre tem show, né? E aí teve um ano que teve o show da Rory, que pra quem não conhece é a banda do Fiuk. Quer dizer, agora não mais, né? Mas era antigamente a banda do Fiuk, que foi na época que ele ficou famoso como cantor e etc e tal. Foi naquela vibes ali, Restart, Cine. Quem foi adolescente naquela época vai lembrar, né? Porque eram os famosos emos, né? E aí eu fui nesse show. Então, tipo, eu tinha 15. Aí eu fui com os meus amigos do ensino médio. Aí meus pais levaram a gente. Eu ficar esperando do lado de fora do parque. E a gente ia entrar no show, né? Que era de noite. E aí depois eles iam trazer a gente embora, né? Aí a gente foi, né? Porque era todo mundo criança, basicamente. A gente entrou no parque e tal. Aí de tarde, tipo, a gente chegou de tarde. Aí tava tendo ensaio da banda, assim. Aí eu lembro que eu e os meus amigos, a gente ficou, tipo, na grade, assim, super olhando o ensaio da banda. Só que toda a banda tava ensaiando, menos o Fiuk, né? Porque ele era a estrelinha, então ele tava lá no hotel. Aí a gente super ali interagiu com a banda, gravou o ensaio, né? Tirou foto, blá, 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 blá. Aí tá, daí passou umas horas, a gente foi aproveitar o parque. Aí depois, quando ia começar a hora do show, a gente já foi se encaminhando lá pra cá da grade pra poder ver o show melhor, né? Foi incrível pra época, né? Tipo, eu era muito fã. E eu lembro que eu apareci num vídeo da banda, que deve ter no YouTube, que era o vídeo que, tipo, eles estavam fazendo meio que uma turnê, eu acho, e aí eles gravaram, tipo, o vídeo de cada cidade que eles foram, e aí no vídeo da cidade de Santa Rosa ali e tal, e eu não lembrava desse fato, mas os meus amigos tinham levado cartaz, e aí a gente apareceu nesse vídeo, inclusive é muito vergonhoso, gritando, e no cartaz tava escrito Fiuk Lovers, assim, ainda picado. E aí, a época do Orkut, isso, eu tava meio de papinho, assim, com um menino de Santa Rosa, né, lá da cidade.
cidade onde eu tava no show. E aí a gente tava meio trovando e tal ali pelo MSN, coisa e tal. E aí a gente marcou de se encontrar no show. Aí eu não consegui encontrar ele porque tinha muita gente no show. E eu não conseguia encontrar com ele. Aí quando terminou o show, a gente tava subindo pra encontrar os meus pais na porta lá do parque. E aí eu encontrei ele. Aí a gente ficou conversando. E aí a gente resolveu dar uma bitoquinha. E aí quando eu olho pra trás, a minha mãe tava atrás da gente, olhando com uma cara de muito braba. E aí ela só falou pra eu ir pro carro, assim, muito brava. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, tipo, meu Deus do céu, eu queria morrer. Aí a gente foi pro carro, assim, e aí o caminho inteiro ela me xingando. E aí a gente foi. E simplesmente, assim, o guri obviamente nunca mais falou comigo, né? Porque eu passei muita vergonha ali na hora e, tipo, eu nem tinha cara de chamar ele também depois daquilo. A gente nunca mais se falou, nunca mais ficou nem nada. E foi horrível, porque até então, né, eu tinha 15, tipo, os meus pais não sabiam se eu era bebê ou não. E aí, obviamente, eu não era bebê naquela época, mas eu ficava com poucas pessoas, então eu era quase bebê. Então foi horrível, vergonhoso demais, tipo, minha mãe presenciar eu dando uma bitoquinha num menino que eu tava afim e eu fiquei de castigo depois daquilo. E essa foi a história do dia que eu conheci o Fiuk e a banda Rory e que eu fui pega no flagra. Ah, eu consigo imaginar essa cena tenebrosa. Eu tava aqui dando risada, perdão. É errado rir Pode da rir, amiga. desgraça dos Não, outros, amiga, mas foi pode muito rir. bom. Já Não, passou ri, 10 anos, passou de 5 anos, o trauma já tem que ter superado, com assim, ó. certeza. É tipo o nome sujo, entendeu? Passou de 5 anos, limpou, tá? Tá tudo certo. Sim, não, é pra dar risada mesmo, porque foi horrível, assim, de vergonhoso mesmo, assim. Quando eu me lembro da sensação que eu senti, assim, eu tenho muita vergonha, porque foi constrangedor demais, e constrangedor, Não, eu consigo imaginar a cara da tua mãe. sim, pensa, Tipo, né? Que ela é braba. maravilhoso conhecer tua mãe pra poder imaginar a cara dela certinho. Não, e sério, ai, que sermão, meu Deus do céu. Eu nunca vou esquecer que eu tomei muito sermão mesmo, assim, ó. E aí, eu lembro até da roupa que eu tava vestindo. Eu tava com uma t-shirt, que era aquelas camisetas, tipo, mais compridinha, com uns desenhos neon, assim. E aí eu tava com uma calça jeans e com um tênis da Nike, que era aqueles meio de skatista, que era todo colorido, sabe? Nossa, E eu tinha... amava aquele tênis. Eu queria que eles super voltassem. Eram legais, confortáveis, bonitinhos. Pra época, né? Hoje em dia eu não usaria, eu acho. E eu tinha um franjão emo, tapava metade da minha cara. Ai, sério, os adolescentes da época. Eu olho aquelas fotos e eu fico, tipo, chocada. A minha indicação, eu ia indicar uma série, mas agora eu nem sei mais se... Mas eu acho que vale, não sei, eu vou indicar igual, porque, né, não vou perder nada indicando. Que é uma série da Prime, da Amazon, que inclusive vale muito a pena pra quem quiser assinar a Amazon, porque é R$10 por mês a assinatura, e ainda tu tem o streaming lá da série, dos filmes, do negócio lá, que tem umas coisas muito boas, e tu ainda tem o negócio de música, pra quem não tem Spotify, né, e ainda tem o negócio lá do site da Amazon que tu ganha frete grátis pra alguns produtos, né? Então é muito bom. Mas whatever. Mas tem uma série que eu vi uma indicação no outro podcast, que a Thaís tinha me mandado um tempo atrás, que é O Conto do Lu. E é muito boa. Tipo, a série tem poucos episódios e tem uma temporada só. Os episódios são meio compridinhos, assim. Tem, tipo, 50 e poucos minutos cada um, assim. Mas é uma vibe meio... uma mistura de Dark com Black Mirror. Mais ou menos isso, assim. Porque ela tem uma vibe futurística, só que ela se passa nos anos 80. Tipo, ela tem umas coisas que são bem vintages, assim, tipo, são antigas, né? Elas passam mais antiga, só que tem umas coisas muito futuristas, assim, coisa tem robô, tem um negócio que, tipo, a gente nem tem hoje em dia, né? Mas tem carro voador, tem uns negócios, tipo, como se fosse futurista mesmo, sabe? E aí é uma empresa ali e tal, que é uma... É como se fosse em Dark a usina. Só que daí ali, no caso, essa empresa, tipo, todo mundo trabalha nessa empresa ali, negócio. E aí eu nem sei direito o que eles fazem, porque eles não falam, não se aprofundam muito bem ali. Mas a empresa se chama The Loop, no caso. E aí cada episódio é sobre uma história diferente, assim. Mas as histórias, elas meio que estão interligadas, assim. Os personagens, eles têm relação um com o outro, assim. Então não é que nem Black Mirror, que tu pode assistir, tipo, o primeiro episódio e o sexto, por exemplo, e vai dar tudo certo. Nesse caso é legal tu seguir a ordem, assim, mas é muito legal. A série, ela é mais paradinha, assim, e é mais drama mesmo, e faz tu ficar meio reflexivo, assim, depois que tu termina o episódio, tu fica pensando na vida, assim, pra ti meio que ter crise existencial mesmo, assim. Eu acho que é a série pra quem gosta de ficar refletindo e entrar em crise. Então, tipo, pra quando tu quer assistir, assim, tranquilamente, não é uma série pra maratonar,
tá? Tipo, eu não assisto um episódio, quer dizer, eu já terminei, né? Mas eu não assisti um episódio atrás do outro, porque eu acho que eles são muito densos, assim. Então é legal tu assistir um episódio, assim, e daí tu assistir outro no outro dia, ou mais tarde, porque é que nem Black Mirror e Dark, assim. A vibe que passa. Tu fica reflexivo depois que termina o episódio, mesmo sendo ficção científica, assim, mas tem umas coisas meio que dá pra fazer uma relação com as relações atuais, assim. Enfim, essa é a indicação de série, que é O Conto do Loop, que é da Prime e é muito boa, maravilhosa. Espero que tenha novas temporadas. Continuando com o gancho da Luana, que indicou o streaming e a série da Amazon, eu vou indicar o podcast que ela ouviu sobre a série, que ela indicou agora, que é o podcast Miopia. Toda segunda-feira entra episódio novo. E é maravilhoso, adoro o podcast do Miopia, eu super indico e é isso. E já que vai assistir uma sériezinha que a Lu indicou, nada melhor do que comer. O que eu tenho pra indicar, se você for de Santa Maria, é o pastel da La Casa do Pastel, que fica em Camobi. O pastel é muito bom, gente. Sério, eu sou muito enjoada pra comida. E ele é maravilhoso. Ele vem cheio de temperinho verde. O pastel doce, então, ele vem passado no açúcar com canela, como se fosse aquela calça virada feita em casa, sabe? Nossa, é muito bom. Inclusive, La Casa do Pastel nos patrocine, porque eu dou nota 10 pra vocês e nota 9 pro Muvuca, porque é longe e a massa é doce. Mas não deixa de ser maravilhoso também. Então, vocês têm essas duas opções aí pra comer uma banhazinha assistindo aquela série maravilhosa. O La Casa do Pastel fica aqui na Faixa Nova, na frente da distribuidora Camobier. Se você é um estudante, você sabe onde fica essa distribuidora. Então, você tem que saber onde é esse pastel. Como a gente dá tchau? A gente se vê na próxima semana. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, manda pros seus amigos, pros seus inimigos. E se você não gostou, pode mandar para as pessoas também, porque gosto é gosto. E tenta assistir o próximo, porque a tendência é sempre melhorar. Não é assistir. E se você quiser sugerir algum tema, algum assunto que você gostaria de escutar no nosso podcast, pode indicar lá no nosso Instagram, que é o @podcastemcrise. E é isso, então. Muito obrigada por estar aqui conosco. Tchau! Até mais!